quem é de bom dia, boa tarde para quem é de boa tarde. Afinal de contas, esse nosso Brasilzão é tão grande que alguns brasileiros ainda estão na manhã, outros já estão na tarde. Eu sou Renana Lessa, da TV Brasil. E eu sou o Cristiano Menezes, da Rádio Nacional, da Rádio MEC, e somos todos da EBC, Empresa Brasil de Comunicação. A TV e as rádios estão juntas, ao vivo, diretamente aqui do Aterro do Flamengo, no Rio de Janeiro, para comemorar os 90 anos da primeira transmissão radiofônica oficial no Brasil. Participam conosco dessa transmissão dezenas de rádios públicas espalhadas por todo o Brasil, como a Rádio Nacional do Rio de Janeiro, a Rádio MEC AM e FM, a Rádio Nacional AM e FM de Brasília, a Rádio Nacional do Alto Solimões e a Rádio Nacional da Amazônia. Bom, e a gente está também no portal da EBC, hein? Ele acaba de ser lançado, é ebc.com.br. É a comunicação pública de qualidade na internet, integrando os vários conteúdos, vários veículos da EBC. Os internautas podem participar, vale lembrar, através do Facebook /EBC na Rede e também pelo Twitter, @EBC na Rede, por meio do hashtag, aquele joguinho da velha, Rádio 90 Anos. 7 de setembro de 1922. O Rio de Janeiro era a capital da República e festejava o centenário da independência do Brasil. Havia uma grande exposição com a participação de diversos países. E no Brasil, quase ninguém tinha ouvido falar no rádio, mas eis que... Bom, essa história você vai ficar sabendo já já. E daqui a pouco vamos receber convidados muito especiais que vão nos contar coisas interessantíssimas sobre a história do rádio. O conjunto Época de Ouro vai nos lembrar de grandes marcos musicais que empolgaram o nosso Brasil. Por exemplo, pelo telefone, o primeiro samba gravado no Brasil. Pessoal, dá para dar uma palhinha aí desse samba de Donga e Mauro de Almeida? Vamos receber também alguns personagens muito importantes nesse percurso de 90 anos de rádio no Brasil. A começar pelo presidente da República, o senhor Epitácio Pessoa, que dará uma palhinha daquele seu discurso de 7 de setembro de 1922, agora, especialmente para a nossa comemoração. Povo brasileiro! Nesta sessão solene, tenho o maior prazer em saudar a todos em meio a esta grande exposição internacional do centenário da independência, o dia em que, na mais perfeita cordialidade com os demais povos, comemora-se a grande data da nacionalidade. Dia em que se renovam os sentimentos de brasilidade e orgulho pátrio. Viva o Brasil! Olha, muito obrigada aí por esse replay, presidente. Ô, Cristiano, vamos aproveitar a presença aqui do presidente para pedir a colaboração dele para o nosso programa? O que você acha? Claro, Renana. Presidente, um tipo de música genuinamente brasileira fazia muito sucesso no início do século XX. Ernesto Nazaré e Chiquinha Gonzaga criaram várias dessas composições. E elas geraram uma dança sensual, não é? E que sofreu preconceitos das elites
porque achavam que fosse uma dança indecente. O presidente, por acaso, saberia dizer que espécie de música é essa? E quem é que não sabe o nome dessa pouca vergonha? É o machixe, claro. Eu temia que justamente que o rádio desse nisso. Machixe, pouca vergonha. E Cristiano, parece que ele ficou zangado, né? Agora, quem diria, hein? Assim. Quem diria, Cristiano? Epitácio Pessoa, em pessoa, sugerindo a programação musical? Pois é, para você ver, hein, Renana? Mas então, vamos ao machixe. Vamos ouvir Corta Jaca, de Chiquinha Gonzaga, com o conjunto Época de Ouro. Cristiano, eu sei que você não estava lá, né, 90 anos atrás, mas conta pra gente, como é que aconteceu essa primeira transmissão experimental? Realmente eu não estava não, Renana, mas olha, o estúdio foi montado no pavilhão norte-americano da exposição do centenário da Independência, ali na Praia Vermelha, tá? E o transmissor foi instalado lá no alto do Corcovado. Agora, dizem que o discurso do Epitácio Pessoa chegou ao público por intermédio, na verdade, de alto-falantes, né? Um sistema de alto-falantes. Mas não foi só isso não, Renana. Um grupo de brasileiros privilegiados, né, escutou essa transmissão através de aparelhos receptores de rádio, que foram distribuídos aqui no Rio, ali em Niterói, também em Petrópolis, até em São Paulo. Né? E me diga uma coisa, funcionou direitinho? Não sei não. Não sei não. O melhor é a gente ouvir alguém que realmente esteve presente, né, a essa transmissão. O grande antropólogo Roquete Pinto. A verdade é que durante a exposição do centenário da Independência, em 1922, muito pouca gente se interessou pelas demonstrações experimentais de radiotelefonia então realizadas pelas companhias norte-americanas Westinghouse, na estação do Corcovado, e Western Electric, na Praia Vermelha. Muito pouca gente se interessou. Creio que a causa principal desse desinteresse foram os alto-falantes instalados na exposição, ouvindo discursos e música reproduzidos no meio de um barulho infernal, tudo rofenho, distorcido, arranhando os ouvidos. Era uma curiosidade, sem maiores consequências. O som podia não ser muito bom, mas essa transmissão abriu as portas para o rádio no Brasil. Sim, Renana, e foi exatamente o Roquete Pinto, um dos primeiros a adentrar por essa porta, né, e liderar a criação da primeira rádio brasileira, a Rádio Sociedade. Bom, e para conversar com a gente sobre esses primeiros tempos, a gente vai convidar a filha desse grande homem, Carmen Roquete Pinto. Obrigada, Carmen. Obrigada por estar aqui com a gente. Obrigado por ter vindo, dona Carmen. O microfone aí. Bom, dona Carmen Roquete Pinto, o seu pai, Roquete Pinto, que nos brindou agora com seu comentário sobre essa primeira transmissão, teve uma grande importância notória para o rádio no Brasil. Quem era Edgar Roquete Pinto? Bom, Edgar Roquete Pinto era um antropólogo trabalhando no museu e, como norma, ele tinha um grande amor ao homem
e a liberdade. Isso era, digamos assim, a principal posição dele enquanto ser humano. E ele, como antropólogo, fez várias viagens com Rondon para a Serra do Norte, onde ele estudou os índios, enfim, toda a natureza, o que hoje se chama um levantamento socioambiental daquela área toda, que era habitada por índios que não tinham contato com o ser humano. Tanto que o cavalo do meu pai, eles conseguiram fugir, mas o cavalo foi morto pelos índios. Bom, várias expedições foram feitas, ele fez a carreira de antropólogo, foi diretor do museu durante 10 anos, mas sempre muito interessado pelo Brasil e pelo povo brasileiro. Sempre foi um interesse muito grande dele. Então, quando surgiu digamos, as ondas hertzianas, né? Que hoje estou sabendo que até no Brasil já tinha um padre que tinha descoberto, só hoje que eu soube disso. Era na Itália, que se dizia que tinha Marconi, né? Meu pai, que tinha muita preocupação com a educação, ele percebeu uma grande ferramenta para poder levar essa educação a vários lugares. Então, foi esse amor pelas pessoas, de antropólogo, que acabou fazendo com que ele se envolvesse na criação da primeira rádio em 1923? Foi. O grande interesse pelo homem, como eu te falei, tá? Pela liberdade, porque a informação é uma maneira muito séria de poder, e ele era apto, quer dizer, fazia disso uma coisa muito importante, que a informação fosse democratizada. Então, isso o levou a se interessar muito pelo rádio, que já tinha sido, pela onda do rádio sonora, né? Que já tinha sido feita essas experiências, né? Com muito barulho ainda. Exato. Agora, dona Carmen, qual era a proposta de Roquete Pinto e de seu parceiro, Henrique Morizzi, né? Claro. Para a programação da Rádio Sociedade? Quais eram as principais características da Rádio Sociedade? Bom, a Rádio Sociedade foi fundada justamente com essa visão de divulgar a educação para o povo. E com a visão, inclusive, de ter uma rádio que tivesse educação à distância. Imagine, ele era um precursor, né? Era um homem muito à frente do seu tempo, porque nós ainda não conseguimos isso totalmente, porque o rádio, ele pode ser levado a um rincão lá longe, né? Onde não tem nada, pode ter um rádiozinho de pilha, né? Então, a importância do rádio, fundamentalmente, é que você faz outras coisas ouvindo rádio, né? Você não faz outras coisas vendo televisão nem computador. Mas seu pai deu uma marca para a programação da Rádio Roquete Pinto. Ela tinha uma diretriz muito definida, não é isso? Para a Rádio Sociedade. Para a Rádio Sociedade. Pois é. Nessa época, ele percebendo essa grande ferramenta e com esse interesse grande na educação que ele já tinha, que já estava inerente a ele, ele procurou o Morizzi, que era colega dele na associação, a Associação Científica Brasileira. E lá eles eram colegas. O Morizzi era astrônomo e era diretor do Observatório Nacional. Ele levou essa ideia para lá e conseguiu conquistar um grupo para isso, tá? Todos cientistas. O Morizzi astrônomo, o Venâncio Filho, um grande professor, o Miguel Osório de Almeida, da Fiocruz, enfim, todos, nenhum deles era da área realmente de comunicação, mas sim pesquisadores com interesse na divulgação da ciência, na divulgação da cultura. E a gente agradece imensamente, né, onde quer que eles estejam, se estiverem nos ouvindo, não através do rádio, mas através, quem sabe do quê. Né, a gente agradece muito e aproveita para agradecer também a sua presença aqui. Muito obrigada, Carmen, por ter vindo. E a gente agora, para comemorar que a primeira rádio brasileira acabou de nascer, nada como um samba do Estácio, né, gente? Da turma de Ismael, Bide e Marçal.
Pois é, e ouvimos aí a dona Carmen Roquete Pinto, filha de Edgar Roquete Pinto, falando sobre esse DNA da Rádio Sociedade, que é o DNA da Rádio MEC, o compromisso com o conhecimento. Assim nasceu a Rádio Sociedade, assim nasceu o rádio no Brasil. E após colocar a Rádio Sociedade no ar, Roquete Pinto teve que superar um grande problema: a legalização dos serviços de radiodifusão. Era preciso convencer as autoridades a mudar um regulamento anacrônico que proibia a prática da telefonia sem fio pelos cidadãos. Pois é, Renana, nessa época, a rádio era coisa de polícia, né? Ela apreendia os aparelhos receptores que eram precários, né? Montados pelos próprios ouvintes. O governo temia que esse instrumento perigoso levasse os segredos militares brasileiros para outras potências, as potências estrangeiras. Herança do pós-guerra. Mas Roquete Pinto não estava preocupado com isso, não. Para ele, o rádio deveria mesmo era servir para difundir a coisa de que o Brasil mais precisava: educação. Roquete convidou um amigo dele, o poeta e jornalista Amadeu Amaral, para ouvir uma transmissão experimental da Rádio Sociedade do Rio de Janeiro. E Amadeu Amaral teve vontade de rir, porque Roquete Pinto contava maravilhas sobre o rádio, mas não o preparou para o espetáculo que o esperava. Amadeus apenas tinha ouvido falar daquela nova invenção, o rádio, mas nunca tinha escutado uma transmissão. E, Cristiano, olha só quem está ali. Se não é o nosso finado Amadeu Amaral aqui em carne e osso. Seja bem-vindo, querido Amadeu. Sei que você ficou com aquele episódio entalado na garganta, doido para voltar a este mundo, só para contar o que aconteceu naquele dia. Meus caros, quando o Roquete me convidou, eu imaginei que o tal do rádio era uma coisa de alta ciência, com aparelhos complicadíssimos. Mas entrei na casa de Roquete e deparei-me com um cenário de circo de cavalinhos, acreditem. Uma vara de bambu plantada no jardim servia de antena. Dela escorriam fios de cobre que iam até a sala e se enfiavam numa bobina de papelão, a qual devia ser o aparelho. Deste saía um fio terra, comicamente ligado à torneira da pia, e um fone de telefone. Uma geringonça infantil, primitiva e precária. Meus compatriotas, aquilo é que era o rádio? Mas, Amadeu, funcionou ou não funcionou? Pensei, eu vou escutar grunhidos, estalos, chiados. Que constrangimento! Vou ter que dizer, para não desagradar o Roquete, que o rádio é mesmo a 8ª maravilha. Então, olhei para a engenhoca e coloquei o fone no ouvido. Em vez de cacofonia, escutei os poemas e a ópera. Tudo tão perceptível como se os sons se originassem a 2 passos. Aquela caranguejola ridícula funcionava maravilhosamente. Viu só, Amadeu? E para você não ficar decepcionado nem um pouquinho com essa maravilha que é o rádio, eu vou te convidar agora para curtir uma coisinha muito boa que o rádio costuma veicular. Pois é, para alegrar o coração de Amadeu Amaral e de todos os nossos telespectadores e ouvintes, um pedacinho de um samba de gafieira com o conjunto Época de Ouro.
que foi essa transformação da Rádio Sociedade em Rádio MEC? A gente tem um personagem ali que vai responder pra gente, que está terminando de se arrumar. Perfeito. Nós ouvimos aí Pistão de Gafieira, de Billy Blanco, com o conjunto Época de Ouro. Estamos aqui direto do Aterro do Flamengo, transmitindo, Rio de Janeiro, transmitindo o programa comemorativo dos 90 anos da primeira transmissão radiofônica oficial do Brasil. Nós temos ali um personagem que está terminando de se arrumar. Onde é que está o personagem que pode responder, que pode nos responder? Como é que foi essa transformação da Rádio Sociedade em Rádio MEC? Quem pode responder? Eu, Carlos Drummond de Andrade. Olha! Eu era chefe de gabinete do ministro Capanema. Dia 7 de setembro de 1936, eu e o Capanema fomos até a Rádio Sociedade para a cerimônia de entrega da estação ao poder público. Mestre Roquete, comovido, todos não disfarçavam a emoção. O ato tinha qualquer coisa de casamento no seio de uma família muito unida que via a filha sair nos braços do rapaz, escolhido livremente. Sim, um excelente rapaz. Essa união foi abençoada. Saudade do querido Roquete Pinto, que criou uma emissora de sábios e educadores. Puro sonho, lírica e maluquice de alguns homens que amavam sua terra e queriam servir ao seu povo. Maluquice e sonho que floresceram mudando de nome. A casa não mudou de alma. Pois é, e a casa continua em pé, Drummond. A antiga Rádio Sociedade de Roquete Pinto é hoje a nossa Rádio MEC, que fará 90 anos em 2013. Eu fico imaginando, Cristiano, o que aqueles homens, né, visionários achariam hoje dessas novas tecnologias todas de comunicação e das novas maneiras que a gente tem hoje de fazer rádio, né? Perfeito. Estamos transmitindo pela Rádio MEC, pela Rádio Nacional do Rio de Janeiro, Brasília, Amazônia e Altos Solimões e dezenas de outras rádios espalhadas em todo o Brasil. TV Brasil amanhã, transmitindo esse programa na íntegra a partir das 18 horas. Tá ligado na TV? Então ligue o rádio ou o computador, vai. Tô te esperando. Olha, também pelo portal da EBC, tá, gente? Pode ver aí, EBC.com.br. Enquanto isso, o Época de Ouro vai dar mais um motivo para você continuar com a gente.
Bom, já sabemos como foi a primeira transmissão radiofônica e o início do desenvolvimento do rádio no Brasil. Depois chegou a televisão, né? Chegou a televisão e chupou muita coisa do rádio, não é não? Peraí, também não foi assim, né, Cristiano? Isso nós vamos ver já.